Quantas fotos são realmente necessárias para deixar sua cliente satisfeita? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo do Scarlett Club. Eu sou o Rafael Assunção e eu tô aqui para dividir experiências contigo e te ajudar a realizar o sonho de ter seu próprio estúdio de fotografia e uma carreira de sucesso. Bom, então qual é o número de fotos que eu tenho que colocar no meu pacote para garantir que minha cliente fique satisfeita? Olha, essa é uma das perguntas mais difíceis de responder e você tem que levar em consideração uma série de fatores para você poder fazer uma análise correta. Entre eles, qual é o seu segmento de atuação, como é que se caracteriza o seu público-alvo, como é que é o ambiente onde você trabalha e como é que é o seu estilo pessoal de fotografia. Tudo isso você deve levar em conta na hora de construir o seu pacote. Agora, uma coisa eu já posso adiantar, não existe pacote único que vai agradar todo mundo. Eu aconselho que você tenha um conjunto pequeno de pacotes, mas com graus variados ali de conteúdo, né, de número de fotos, de álbum, de fotos impressas, tudo bem variadinho para que a sua cliente ela tenha liberdade de escolha. Porque dessa forma, ela vai poder saber o que se adequa tanto ao desejo dela de criar as lembranças, como também à realidade financeira dela. Não adianta você ter um pacote único com 40, 50 fotos, mas que seja inacessível para a sua cliente. Às vezes é melhor você ter um pacote com menos fotos, mas que ela saiba que ela pode arcar com aquilo ali. Então, no final das contas, ter a lembrança é muito melhor do que ter a lembrança ideal. Todo mundo quer ter 50, 200 fotos da sua gravidez, mas elas sabem que ter um pacote com 20 fotos é melhor do que não ter nenhum. E quando a cliente ela gosta do seu trabalho, ela quer fazer as fotos contigo, é muito mais prazeroso para ela saber que ela teve um pacote menor contigo do que um pacote maior com uma outra pessoa que ela realmente não gostava do estilo e que ela só acabou contratando porque era um preço mais acessível que ela podia pagar. Então, pensa nisso. Depois eu vou fazer um vídeo exclusivo só falando com dicas de como montar esses pacotes. Mas por agora, eu quero falar só sobre a quantidade de fotos. Como que a gente garante que as fotos vão poder agradar a nossa cliente? Em qualquer trabalho fotográfico, o fator limitante sempre vai ser o tempo. É ele que vai determinar a sua capacidade de produção de fotos. Então, antes de se preocupar com o número de fotos no pacote, você precisa definir a duração do seu ensaio, porque esse tempo vai estar diretamente ligado aos custos do seu trabalho e vai se refletir na precificação que você vai oferecer para a sua cliente. Bom, acho que já ficou claro para todo mundo que esse fator tempo ele é determinante na nossa capacidade de produção de fotos. Quanto mais tempo você coloca no ensaio, mais fotos você produz. Então, essa é uma relação puramente quantitativa. Só que como a gente está falando aqui de achar um número de fotos que vai agradar a nossa cliente, né, que vai deixar ela satisfeita, então a gente precisa colocar um outro fator ali nessa relação, que é um fator qualitativo. E que fator é esse? É a variabilidade. O que é a variabilidade? É a sua capacidade de criar fotos que tenham que sejam diferentes entre si, onde você pode variar a composição, a pose, o ângulo, a iluminação. Quanto mais diferentes forem as fotos umas das outras, maior é a variabilidade do seu ensaio. E quanto maior a variabilidade, maior é a percepção de satisfação do cliente. Afinal de contas, ninguém quer ter uma sequência de fotos iguaizinhas, né? A gente não quer ter fotos repetitivas, a gente quer ter fotos diferentes, porque hoje em dia o pessoal quer poder postar no Instagram, quer poder ter álbum, quer poder colocar em porta-retrato. Então, quanto mais diferentes as fotos, maior é a satisfação do cliente. Isso é uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos de profissão. Não adianta você dar 100 fotos repetitivas, sequenciais. Você precisa se esforçar para entregar algo que vai além da quantidade. E é aí que entra o fator qualitativo da variabilidade. Só que como é que funciona a relação entre tempo, variabilidade e quantidade de fotos? Bom, a gente já sabe que o fator tempo ele vai ter que permanecer fixo. Por quê? Porque a gente não pode entrar no ensaio sem saber quando é que ele termina. Então, uma vez que você determine a duração do seu ensaio, aquele valor ali ele permanece fixo. Então, a única coisa que a gente pode mexer é nos fatores variabilidade e quantidade de fotos. Só que esses fatores eles têm um comportamento que é inversamente proporcional um ao outro. Ou seja, quanto maior a quantidade de fotos que eu produzo no ensaio, menor é a variabilidade. E vice-versa. Quanto maior a variabilidade, menor o número de fotos. Para vocês entenderem, pensem só nesse exemplo. Vocês têm um ensaio que vai ter uma duração de 1 hora. Como é que vocês fazem para vocês maximizarem a quantidade de fotos que vocês vão ter nesse ensaio? Um exemplo disso é um ensaio onde você vai ter a sua cliente com um único figurino num único cenário. Então você vai ficar durante 1 hora fazendo fotos sem parar. Ela só vai mudar de pose. Pose para um lado, pose para o outro, mexe para cá, mexe para lá e você vai fazendo foto. Então, com isso, a variabilidade do ensaio ela é zero. Você vai ter
fotos extremamente parecidas. Vão ser só algumas poses variadas, você vai ter uma sequência de fotos muito igual. Como é que você faz então para aumentar a variabilidade? Para você aumentar a variabilidade é preciso que você diminua o número de fotos. Por quê? Porque como você faz para aumentar a variabilidade? Você, por exemplo, pode fazer o quê? Fotos em 2 cenários. Você pode permitir que a sua cliente, ela troque o figurino, que ela acrescente um acessório, que ela chame alguém para participar das fotos com ela. Só que cada vez que você muda alguma coisa no seu ambiente de trabalho, isso requer tempo. É tempo para você trocar um cenário por outro, tempo para ela trocar um figurino para o outro, para uma pessoa se preparar para entrar na foto, para outra pessoa vir. Então, enquanto essas coisas estão se modificando, a sua câmera está parada. Então, esse investimento em variabilidade, ele causa uma diminuição no número de fotos. Então, é por isso que elas têm esse comportamento inversamente proporcional. Isso é muito importante que vocês tenham em mente, porque não adianta nenhum dos extremos. A sua cliente não vai ficar satisfeita nem com uma quantidade de fotos alta com a variabilidade baixa e nem com a variabilidade alta e a quantidade de fotos baixa. Você precisa achar o meio termo. E é esse meio termo que vai proporcionar para você realmente agradar a sua cliente e deixá-la satisfeita com o resultado. Ok, mas como é que eu faço então para saber se eu consegui atingir esse nível ideal, onde eu tenho o máximo de variabilidade e o máximo de quantidade de fotos? Bom, isso daí é muito difícil de saber, né? Não existe uma fórmula pronta. Vai depender muito de como é que é o seu trabalho, de como é que é o seu público, de como é que é a pessoa que você está atendendo, o que deixa ela satisfeita. Ela é uma pessoa que está mais propensa a aceitar uma perda de variabilidade ou uma perda de quantidade de fotos. Isso é muito importante. Quanto mais você conhece a sua cliente, mais você consegue ter capacidade de decidir como montar o pacote e como oferecer o serviço para ela. Aqui no Skylight Studio, por exemplo, eu tenho uma estratégia para atender clientes que estão muito mais propensos a aceitar uma redução da quantidade de fotos para, em contrapartida, ter uma maior variabilidade dessas fotos. E é por isso que todos os nossos ensaios são planejados e personalizados, porque eu sei que as clientes que escolhem fazer as fotos aqui, é muito mais importante para elas ter uma experiência exclusiva, um resultado único e original, do que ter uma quantidade de fotos imensa. Só que isso é a verdade para mim. Não quer dizer que o meu método é melhor do que de outras pessoas, porque pode ser que você atue num segmento em que as suas clientes elas deem preferência a uma quantidade maior de fotos em detrimento de uma variabilidade menor. Então, o mais importante é que você conheça os seus clientes. Quanto mais você conhecer o seu mercado, o seu segmento, o seu público, mais preparado você vai estar para poder deixar todo mundo satisfeito. Bom, então para fechar o vídeo, como é que fica a nossa pergunta inicial? Qual é a quantidade de fotos que eu tenho que colocar no pacote para poder garantir que minha cliente fique satisfeita? Bom, por tudo que a gente conversou até aqui, a resposta mais provável é: depende da cliente. Não é verdade? Porque a gente já viu que o número de fotos por si só não é garantia de satisfação. O que você precisa mais ficar atento é nessa relação entre a variabilidade e a quantidade de fotos. É aí que mora o segredo de você deixar a sua cliente satisfeita. Então, toda vez que você estiver pensando em como construir o seu pacote de fotos, em como oferecer o seu serviço, tenha em mente que você precisa entender o que a sua cliente deseja. E dessa forma você vai poder estabelecer qual é o nível que você vai dar entre variabilidade e quantidade de fotos. E com certeza você vai conseguir deixá-la satisfeita com o resultado. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Espero também que essas informações aqui ajudem vocês a refletir sobre a forma como vocês têm construído e apresentado o trabalho de vocês e que isso possa servir aí para vocês poderem melhorar cada vez mais o atendimento de vocês e deixar as clientes cada vez mais satisfeitas. A gente se vê na próxima. Até mais!